Olá, este é o Cultura de Sustentabilidade, um programa de conteúdos, notícias e agendas sobre esse importante tema da atualidade. Toda quarta-feira temos encontro marcado com especialistas e lideranças da área para falar sobre os mais variados recortes da sustentabilidade. Hoje vamos falar sobre um assunto fascinante, a contribuição da tecnologia para a sustentabilidade. E hoje convidamos Brás Costa, que é representante do CENTE, Centro de Nanotecnologia e Materiais Funcionais e Inteligentes, e também do CITEV, que é o Centro Tecnológico Têxtil de Vestuário de Portugal. Obrigado, Brás, por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite. Brás, a nanotecnologia é o estudo da matéria numa escala atômica e molecular. Podemos considerá-la como uma nova revolução industrial? E se sim, por quê? Sim, com certeza. A nanotecnologia vem, de alguma forma, trazer a possibilidade de se criar novos materiais com funcionalidades especiais, avançadas, apenas conseguindo manipular a matéria a uma escala ínfima. Para termos uma ideia, um nanômetro é a milionésima parte de um milímetro. Estamos construindo os materiais a esta escala ínfima, dando-lhe, portanto, características muito especiais e com funcionalidades muito avançadas neste momento. A nanotecnologia ela foi sendo desenvolvida em várias universidades, em várias partes do mundo, né? Você poderia citar quais foram as principais contribuições que ela já trouxe para a qualidade de vida humana? Inúmeras. Nós podemos dizer que a nanotecnologia passa a ser conhecida a partir do momento em que é reconhecida também industrialmente. Até certa altura, a nanotecnologia era matéria de investigadores das universidades de todo o mundo, mas passa para a indústria muito ligada à utilização da miniaturização ligada à eletrónica e também relacionada com a área da saúde, relacionada também com a área dos materiais utilizados em setores como o setor automóvel, aeronáutica. A partir do momento em que se consegue fazer esta manipulação à escala industrial, aí sim consideramos que nasceu a nanotecnologia e ganhou uma importância em todo o mundo como uma grande revolução, como dizíamos há pouco. Vantagens e resultados práticos. Em primeiro lugar, todos os equipamentos eletrónicos que utilizamos hoje em dia, a grande capacidade de memória e de processamento em equipamentos de tão pequena dimensão, só é possível porque foi possível manipular a matéria, os materiais, a esta escala. Um segundo exemplo, extremamente importante, é aquele que é aplicado à saúde. O facto de se poder desenvolver medicamentos manipulando a matéria a essa escala muito ínfima tem trazido grandes avanços, porque as partículas desta dimensão têm uma capacidade de penetração nos tecidos humanos, e não só, com uma possibilidade de cura muito mais determinada e até seletiva. É possível hoje definir quais são os órgãos, quais são as partes do corpo humano onde determinada molécula vai conseguir entrar, também tendo em conta a sua dimensão. Quer dizer, cada vez mais precisa, né, a nanotecnologia, cada vez com maior precisão. É um assunto fascinante e eu vou pedir licença para chamar a vinheta Benchmark em Brasil, que fala sobre o selo de sustentabilidade que nós temos e há mais de 10 anos certifica os detentores das melhores práticas. Empresas e gestores com boas práticas de sustentabilidade, o benchmarking foi feito para vocês. Vamos assistir. Benchmarking Brasil, os legítimos da sustentabilidade. Junte-se aos melhores da gestão socioambiental brasileira e concorra ao ranking dos detentores das melhores práticas de sustentabilidade. Mais de 100 empresas certificadas e mais de 250 cases selecionados para integrar o maior banco de práticas de sustentabilidade do país. Inscrições de cases de março a maio. Mais informações no site benchmarkingbrasil.com.br. Brás, esse programa que nós temos, chamado Cultura de Sustentabilidade, leva muita informação para as pessoas. E nós temos vários quadros. Um deles chama-se Minuto Cidadão.
porque cidadania também é sustentabilidade. Vamos assistir a dica de hoje. Você sabe como se define o orçamento do seu município? É através do orçamento público que o gestor, no momento do voto, define as prioridades de como que vai ser realizado todos os programas governamentais da tua cidade. O orçamento público, ele é formado por 3 tipos: orçamento fiscal, orçamento de seguridade social e orçamento de investimento. A lei orçamentária, ela faz parte de uma tríade de planejamento público. Ela tem a sequência no plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e depois vem o orçamento, onde é um conjunto de receitas e despesas que englobam toda a arrecadação do município e todo o gasto que vai ser realizado. Por ser uma lei, ela tem que ter aprovação do Poder Legislativo. Então, a Câmara dos Vereadores tem que fazer a aprovação dessa lei para depois o Poder Executivo realizá-la. Você, cidadão, pode participar de todo esse processo. Como? Indo nas audiências públicas de orçamento público e dando sua opinião ao gestor, ao vereador, do que tem que ser realizado na sua região. Minuto Cidadão, levando informação até você. Voltando à nossa entrevista com o Brás, aqui, que trabalha com nanotecnologia, eu queria fazer uma pergunta relativa à semântica. Nós ouvimos muitos ouvir falar em nanotecnologia e nanotecnologia molecular. Essas semânticas, juntas ou separadas, dizem coisas diferentes ou realmente é a mesma coisa? Basicamente, elas dizem o mesmo. Por definição, a nanotecnologia é a manipulação da matéria à escala quase atómica e claramente à escala molecular. Portanto, falar de nanotecnologia molecular é falar de nanotecnologia e vice-versa. Não há diferença entre os dois conceitos. É quase que uma redundância, né? É um pouco redundante, de facto. Tá certo. E eu gostaria de entrar um pouco mais profundamente nas questões ambientais, né? Qual que tem sido a contribuição da nanotecnologia para a conservação ambiental no planeta? Bom, são inúmeros os casos em que a nanotecnologia vem melhorar a vida dos cidadãos, melhorando o meio ambiente. Desde logo, a nanotecnologia veio trazer um conjunto de materiais que servem para filtração e ultrafiltração da água de consumo, também para o tratamento de efluentes. E isso constitui claramente uma grande vantagem na relação entre as indústrias e o ambiente e a relação também dos cidadãos de per si com o ambiente. Mas não apenas aí. O facto de se poderem trabalhar os materiais a esta escala muito pequena, digamos assim, permite que o consumo de matérias-primas, isto é, de recursos naturais, tenha vindo a diminuir. Ou seja, para produzir uma memória de computador, há cerca de 20 anos, era necessário muito mais matéria, muito mais metais, semimetais, etc., do que hoje, que com muito menos matéria conseguimos performances e resultados muito mais avançados e surpreendentes. Portanto, se estivéssemos apenas a falar da redução da utilização dos recursos e se estivéssemos a falar da contribuição da nanotecnologia para a geração de instrumentos para a sustentabilidade e para a relação com o ambiente, já estaríamos a falar de muito boas notícias trazidas pela nanotecnologia, de facto. Perfeito. Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Publicações, que traz as publicações do Instituto Mais. Leitura obrigatória para quem trabalha ou tem interesse na temática de sustentabilidade. Muitas delas para free download, outras podem ser adquiridas entrando pelo site e outras ainda são distribuídas gratuitamente nos eventos que realizamos. Vamos assistir. Revistas, livros, guias e e-books. Revista Benchmarking. Série Benchmais. E-books, black books e guias. Conteúdos avançados para a atualização em educação e práticas de sustentabilidade. Mais informações no site institutomais.org.
Como eu disse, Brás, nós temos muitos quadros, né? E um deles também é o Minuto Saúde, que traz dicas sobre alimentação, sobre vida saudável, porque qualidade de vida também tem tudo a ver com sustentabilidade. Vamos ver a dica de hoje. As frutas da estação são uma opção economicamente viável e muito mais saudável para o nosso dia a dia. Estamos no outono, e será que as pessoas sabem quais as frutas dessa estação? Vamos ver? Bom, vocês sabem quais as frutas estão na estação? Não. Tem nem noção. Não. A senhora sabe quais as frutas estão na estação agora? Não. E nós estamos aqui na barraca do Juca, vamos falar com o seu Pedro para saber quais as frutas que estão na estação. Seu Pedro, fala pra gente quais as frutas exóticas que a gente pode encontrar aqui nessa barraca que são da estação. Olha, aqui é da estação agora, por exemplo, é essa que é o mangostinho. Daqui que é rambutan, é uma fruta exótica que nós temos. Por exemplo, a pitaia também é exótica. Tem fruta de fora também, dos Estados Unidos, que é o... Por exemplo, nós temos agora o morango, está entrando, né? Nectarina, tudo é americano. Nós temos também, aqui mais uma agora, é a cereja, está próximo a chegar. Seu Pedro, que frutinha é essa aqui que o senhor tem para mostrar pra gente? Olha, essa aqui é uma fruta que se chama rambutan. Era uma fruta que veio do lixo da Malásia. Ela está produzida no Brasil, mas tem uns 4 anos que já está produzida aqui no Brasil. Ela apareceu para a gente vender. Vou mostrar uma para você provar, para você ver como que é o sabor. Lembra bem a lichia e ela é saborosíssima. Brás, vamos entrar agora num assunto um pouco delicado, que é o caso da nanopoluição, né? Como que os nanomateriais impactam o meio ambiente? Como que eles podem, de alguma maneira, impactar a saúde das pessoas? Como que isso está sendo administrado? Não é polémico. É um assunto muito sério, que tem que ser debatido desde o começo da utilização dos nanomateriais. Todos estamos lembrados da utilização dos asbestos, que foram utilizados largamente em todo o mundo, que foram utilizados na construção de casas e que, uns anos mais tarde, se verificou que tinham um efeito carcinogéneo. Ora, hoje, com a experiência que temos de tempos passados, devemos discutir o problema potencial da poluição com nanomateriais desde o momento em que iniciamos as investigações para os construir. Neste caso, há, do meu ponto de vista, um medo excessivo associado a um medo real ou realista. Por exemplo, quando nós falamos de um fumo de cigarro, o fumo de cigarro está completamente cheio de nanopartículas. Perfeito. Quando analisamos o fumo de carro, está pleno de nanopartículas. E são materiais que estão na atmosfera, estão no meio ambiente há muitos anos. Simplesmente não lhe chamávamos nanopartículas. Chamávamos fumo. E hoje chamamos nanopartículas. São perigosos. São de facto perigosos, não apenas por terem uma dimensão muito pequena, mas por serem materiais que eles próprios são perigosos. Quando associamos dimensão pequena de partícula à perigosidade desses materiais, de facto podemos estar a falar de problemas de saúde pública associada à contaminação ambiental com nanopartículas. O que eu posso garantir é que, ao contrário do que acontecia antes, a comunidade científica está a tratar os dois assuntos em paralelo. Por um lado, desenvolver estas partículas, mas por outro, prever a forma como elas podem afetar a qualidade do meio ambiente. E eu estou esperançado que a todo momento vamos controlando este aspecto para que não haja problemas de maior impacto no meio ambiente a partir das nanopartículas. Até porque por elas serem muito pequenas, elas flutuam no ar e pode entrar nas células humanas e também nos alimentos, né?
É verdade. Nós sabemos que a capacidade de difusão destas nanopartículas nos tecidos humanos pode ser muito grande. Pode ser muito grande e essa difusão é facilitada pelo facto de se tratar de partículas muito pequenas. Também aqui a investigação está sempre em paralelo, por um lado desenvolvendo os materiais e por outro testando o efeito que tem na saúde humana. Um dos trabalhos de investigação que os meus grupos têm é exatamente verificar o efeito destas partículas em exames de citotoxicologia. Ou seja, tal como se utiliza na farmacêutica, no desenvolvimento de medicamentos, também nós pomos estas nanopartículas em contacto com células e verificamos o seu efeito. Se tem um efeito de crescimento, decrescimento ou de manutenção da dimensão e da saúde destas células. Estou convencido também que poderemos controlar, verificar com tempo, antes de causar problemas de maior na saúde humana, através destas técnicas avançadas também de simulação e de verificação do efeito nefasto potencial das nanopartículas na saúde. Perfeito. E a pesquisa sempre anda simultânea à prevenção de algum mal que ela possa causar à sociedade. Né? Os seus benefícios, os malefícios, mas a segurança faz parte do processo do próprio desenvolvimento dos novos produtos. Né? Eu vou pedir licença para chamar a vinheta Cultura de Sustentabilidade, que é um programa incentivado que nós temos, que faz a conexão da arte com a sustentabilidade. A arte é uma linguagem mobilizadora para construir a cultura de sustentabilidade. Empresas que queiram se posicionar junto à massa crítica da sustentabilidade, está aí uma ótima oportunidade. Vamos assistir. Continuando com os nossos quadros, o próximo quadro que eu chamo é o Virando do Avesso, que ensina as pessoas a transformar em novos produtos aquilo que seria descartado. É um quadro de educação ambiental e vamos ver a dica de hoje. Braz, continuando a nossa entrevista, você poderia citar, para aqueles que nos assistem, alguns exemplos de produtos ou serviços que utilizam a nanotecnologia e que já estejam no mercado, que já estejam talvez até na casa das pessoas, não sei, mas que as pessoas identifiquem que aquele produto ou aquele serviço já é resultado da nanotecnologia. Com certeza. As nossas casas estão hoje já cheias de materiais, de produtos que foram construídos com recurso à nanotecnologia. Eu já tive a oportunidade de falar da questão da eletrónica. Sim. A eletrónica é um exemplo claro da utilização da nanotecnologia. Mas hoje em dia, os medicamentos mais avançados, todos recorrem à nanotecnologia. Mas não é apenas naquilo que os cidadãos identificam como mais tecnológico que a nanotecnologia está presente. Um dos setores maior utilizadores de nanotecnologia, por incrível que pareça, é o setor têxtil e do vestuário.
As soluções de têxteis que resistem ao fogo, por exemplo, ou os têxteis que têm um efeito retardador das bactérias, ou mesmo com a capacidade de eliminação de bactérias. Os têxteis que têm capacidade de repelência da água ou da sujeira ou das gorduras, são soluções em que a nanotecnologia está presente. Basicamente utilizam-se nanorrevestimentos. Eu poderei fazer uma imagem. Imaginem que estamos a fazer uma pintura ou um revestimento de um material têxtil ou de um azulejo de cerâmica com uma camada tão fina, tão fina, tão fina, apenas de algumas moléculas, que lhe permite manter o aspecto, o toque, o caimento dos têxteis tradicionais, mas a quem foi conferido um conjunto de novas funcionalidades. Estas funcionalidades, hoje em dia, estão muito associadas à proteção das pessoas, nomeadamente as pessoas com mais idade, que necessitam de cuidados especiais, muito associadas à saúde e ao restabelecimento da saúde. O exemplo é que hoje em dia se fazem próteses e fazem-se também implantes para introduzir dentro do nosso corpo como reparação de danos, de acidentes, que recorrem à nanotecnologia e muitas vezes recorrem a materiais têxteis e a filmes poliméricos. Bom, isto apenas para dar alguns exemplos, mas como devem imaginar, a partir do momento que as tecnologias de manipulação da matéria são dominadas, pois a sua aplicação multiplica-se muito rapidamente e todos os dias estão a chegar às nossas casas produtos que já recorrem a estas nanotecnologias. Perfeito. Esses são produtos e serviços que estão aí no mercado ajudando a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento tecnológico, principalmente. Mas agora, em relação aos produtos que ainda estão em desenvolvimento e que a gente pode esperar para os próximos 5, 10 anos, o que você poderia falar nesse sentido de mercado? O que a nanotecnologia está preparando para os consumidores nos próximos 5 ou 10 anos? Tenho muita dificuldade em responder. E tenho dificuldade em responder porque a realidade ultrapassa sempre a nossa imaginação. Por mais imaginativos que sejamos, a realidade acaba sempre por contornar, por um lado, contornar as nossas ideias de futurologia e, por outro lado, ultrapassar a nossa capacidade inventiva. É muito difícil. 5 anos é muito tempo quando falamos de nanotecnologia. Se fizermos uma comparação entre os produtos que estão disponíveis hoje no mercado e aqueles que havia no mercado há 5 anos, a diferença é muito grande. Vou dar um exemplo. Comparem com um preço constante a dimensão das telas de televisão. Nos últimos 5 anos foi uma revolução completa, exatamente porque se apuraram as técnicas de nanotecnologia para produzir melhor imagem, com dimensões maiores e a preços que, se não são constantes, até são menores. Não tenho dúvida, com certeza, que os grandes avanços vão acontecer na área da saúde, em que grandes famílias de medicamentos e de elementos de diagnóstico, hoje em dia já se utiliza uma nanocâmara que é introduzida dentro do nosso corpo para fazer endoscopia, evitando as técnicas tradicionais de endoscopia que, ao que parece, nunca fiz felizmente, mas ao que parece são extremamente desagradáveis de fazer e que hoje se pode fazer com uma pequena pílula que contém lá dentro uma câmara e que vai relatar a imagem do tubo digestivo de uma ponta à outra. Não tenho nenhuma dúvida que a área da saúde, a área da eletrónica, que vai continuar a aumentar as capacidades recorrendo a uma miniaturização cada vez maior. E também na área dos materiais que nós utilizamos. Exemplos em que estamos a trabalhar com algum futuro, estamos a trabalhar no desenvolvimento de tecidos que geram energia elétrica. Isto é, no fundo, painéis fotovoltaicos que estão introduzidos no próprio vestuário. Estamos trabalhando em baterias para o armazenamento de energia que triplica a capacidade das baterias mais performantes que existem hoje em dia.
Vejam o impacto que isso tem, por exemplo, ao nível da mobilidade elétrica. Um dos entraves ao avanço do carro elétrico tem sido a sua autonomia. Aponta-se para autonomias de cerca de 160 km. Os consumidores consideram pouco e não avançam com a compra do carro elétrico, um instrumento de sustentabilidade muito importante, exatamente porque têm receio de comprar um carro que apenas vai ter 160 km de autonomia. Aponta-se para triplicar esta autonomia. Ao triplicar esta autonomia, estamos falando de mais do que 500 km até um novo carregamento das baterias, e isso, do meu ponto de vista, será uma grande revolução ao falar de sustentabilidade. Passará a ser interessante, útil, será confortável de utilizar a viatura elétrica. Imaginem uma cidade como São Paulo, sem barulho e sem fumo. Sem emissões. De fato, será um sonho de consumo. Se isso acontecer, será uma grande contribuição da nanotecnologia para a sustentabilidade. Nós temos um quadro que chama Pegada Jovem. É um casal de repórteres jovens que vão até as ruas perguntar o que o jovem pensa sobre o que nós estamos discutindo hoje aqui em estúdio. Eu tenho certeza que esse tema nanotecnologia vai trazer muitas surpresas sobre o pensamento jovem. Vamos ver o que o jovem pensa sobre nanotecnologia e sustentabilidade. A nanotecnologia é um assunto novo e ainda um pouco nebuloso para nós cidadãos comuns. Segundo a Wikipédia, a definição é o seguinte: a manipulação da matéria numa escala atômica e molecular. Ela vem sendo estudada para tentar melhorar a nossa qualidade de vida e preservar o meio ambiente. Mas será que os jovens estão ligados na nanotecnologia? Vamos conferir? Queria saber o que você sabe sobre nanotecnologia, se você acha que é uma boa arma para ajudar o meio ambiente ou se, pelo contrário, pode afetar a saúde humana. Eu acho que ajudaria mais o meio ambiente para despoluir rios. A nanotecnologia ela é uma promessa muito boa para outros âmbitos, tanto de saúde quanto de realmente uma tecnologia mesmo para você conseguir controlar as dores do corpo, etc., para você conseguir reconstruir os órgãos, etc. Eu imagino que, por ser pouco conhecida, não é muito explorada pela população, mas se tivesse mais um pouco de acesso de informação, acho que seria muito melhor. Bom, eu acredito que a nanotecnologia ainda tem efeitos desconhecidos e a técnica de nanotecnologia, por exemplo, para despoluição de rios, que é uma coisa que está em andamento hoje em dia, está em discussão, eu acho que é muito animadora, mas muito antes disso e muito mais simples, vem a atitude de não jogar resíduos nos rios. E isso é o que outros países fizeram para despoluir seus rios urbanos com sucesso. E eu acredito que seja o caminho natural para uma cidade como São Paulo. Antes de experimentar uma solução de tecnologia inovadora e revolucionária, eu valorizo o uso de soluções já consagradas, já de efeitos conhecidos e benéficos para a sociedade. Acredito que sim, né? Do jeito que está indo as coisas, a tecnologia está indo, né? Então acredito que sim. Essa nova tecnologia para despoluir os rios, então eu acredito que seja possível, sim, com estudo, né? Também levando em vista, assim, nos outros países, né? Que já houve essa despoluição nos rios, já ouvi falar aqui na Coreia, né? Na Coreia do Sul. Em Seul, né, eles tinham um rio poluído e eles conseguiram despoluir o rio. Acho que isso seria possível em São Paulo também. Eu vou chamar a Agenda Cultural, que sempre traz dicas de eventos na cidade de São Paulo com temas em sustentabilidade. E na sequência vamos ver como foi o nosso último encontro técnico. Vamos assistir. Atualização em práticas de sustentabilidade. Temas relevantes debatidos por especialistas e lideranças em sustentabilidade. Mais a apresentação de cases benchmarking certificados na última edição realizada. Participação gratuita com emissão de certificado pela internet. Inscrições pelo site. Aproveite e reserve já sua vaga.
primeira FIBOPS técnica sustentabilidade como valor estratégico foi um sucesso. Estamos na segunda agora, desafio dos relacionamentos com os stakeholders. Estou aqui com Marilena Lavorato para a gente entender um pouquinho qual é o objetivo da FIBOPS técnica. É compartilhar conhecimento, é construir massa crítica em sustentabilidade através de temas atuais relevantes da sustentabilidade. E por que da escolha desse tema específico e desses palestrantes? Os desafios do relacionamento com stakeholders é uma situação que acontece toda vez que a empresa começa a fazer a gestão da sustentabilidade. Ela se depara com esse dificultador, com esse desafio. Então, aqui nós temos pessoas que atuam com isso, que são consultores nessa área e que vai estar compartilhando, né, alguns caminhos e soluções para superar esses desafios. Qual que é a importância de um evento como a FIBOPS técnica? Eu acho que dentro da cadeia sustentável a gente tem que abrir espaço para as pessoas debaterem ideias, refletir, e atividades como essa acho que valoriza esse movimento e ajuda a gente a compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Olha, eu acho que é uma iniciativa muito prazerosa para o pessoal que trabalha com o tema, que trabalha no Instituto, para os profissionais que são ligados a ele de alguma forma, ou mesmo diretamente ou indiretamente, e abrir esse tema, essa discussão através do Instituto é muito relevante. Hoje eu estou muito mais para, talvez, para instigar, né, do que para responder questões, porque eu acho que o que a sociedade, de certa maneira, precisa é se questionar e se refletir, né, sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo. Acho que a sustentabilidade, nos últimos anos, ela ganhou um espaço extremamente importante, né? É uma palavra e é um conceito em construção, né? Existem milhões de definições, mas eu acho que ainda por trás disso falta um pouco a conscientização. Para que serve ser sustentável? Né? Para que serve você, por exemplo, disseminar esse valor dentro da sua cadeia produtiva? E o que você acha dessas iniciativas como a do Instituto Mais, em promover o benchmarking, em produzir gestão de conhecimento, né? Qual que é a sua opinião a respeito? É bastante importante pelo momento que a gente vive, né? Acho que a gente vive uma sociedade diferente de tempos atrás, onde o meio ambiente, a sustentabilidade está sendo desenvolvida ainda, não é algo tão forte em todas as empresas. Eu acho que o benchmarking é mais um instrumento, é mais uma forma de divulgar, de desenvolver, de difundir esse conhecimento, dividir o conhecimento. Acaba tudo, tem o ditado que nada se cria, tudo se copia. Acho que não é tão assim, mas o copiar, com base num projeto de outro, a gente conseguir entender o que cabe na nossa realidade, fazer adaptações, acho que isso é muito importante. É uma troca, essa troca de conhecimento é muito importante, e ter alguém capitaneando, difundindo, levando o nome da sustentabilidade ao conhecimento do cidadão como um todo, né? Não só para quem milita no meio ou das empresas, é bastante importante. Qual a importância de um evento como a FIBOPS técnica? Eu acho que é fundamental, porque nós vamos precisar cada vez mais de gente preparada para lidar com os temas da sustentabilidade de uma forma mais profissional. Então, eventos que aprimorem a formação dos profissionais que lidam com sustentabilidade são absolutamente necessários. E a FIBOPS tem demonstrado ao longo dos anos uma capacidade, uma competência em fazer esse tipo de trabalho que a coloca na liderança nessa área. E dia 23 de maio tem mais com o tema Demandas por Atualização e Profissionalização em Sustentabilidade. Se você se interessou por esse tema, inscreva-se agora no site do institutomais.com.br. A participação é gratuita. Voltando à nossa entrevista, Brás, eu gostaria que você falasse um pouquinho para aqueles que nos assistem sobre as instituições do qual você trabalha, do qual você dirige. Um é o CENTE e o outro é o CITEV. Gostaria que você falasse sobre essas duas organizações lá de Portugal, o que elas fazem e qual a relação delas com a nanotecnologia. Muito bem, muito obrigado por me dar a oportunidade de falar um pouco das organizações que dirijo. Eu começava pelo CITEV. O CITEV é um centro tecnológico que trabalha com as empresas do sector têxtil e vestuário. Começámos trabalhando em Portugal e hoje trabalhamos um pouco em todo o mundo
nomeadamente no Brasil, onde temos um escritório e trabalhamos com inúmeras empresas do setor têxtil e vestuário brasileiro. Este centro é um centro que desenvolve novos produtos têxteis e de vestuário, em ordem a melhorar as suas características, melhorar também os processos da sua produção, seja no contexto económico, de obter produtos a um custo mais baixo, mas também numa abordagem do ciclo de vida dos produtos. Temos uma consciência ecológica muito grande, temos um alinhamento muito grande com as políticas europeias para a sustentabilidade, com as políticas de outros países preocupados com a sustentabilidade, países esses com quem trabalhamos, e, portanto, estamos sistematicamente desenvolvendo novas soluções, novos produtos que sejam melhores para o consumidor, que sejam baratos de produzir, que consumam menos recursos e que tenham um fim de vida compatível com a sustentabilidade, nomeadamente utilizando produtos monomaterial que possam ser reciclados no fim da sua vida útil e reutilizados para a produção de novos produtos. O CENTI é um centro de tecnologia avançada, de nanotecnologia, que foi pensado inicialmente para produzir tecnologia para o setor têxtil e do vestuário. A verdade é que as tecnologias que desenvolvemos durante estes 6 anos de vida hoje já são utilizadas noutros setores, trabalhando com o setor automotivo, com o setor da aeronáutica, com o setor da construção, a cerâmica, o vidro, a cortiça, a madeira. E porquê? Porque, dominadas estas nanotecnologias, é relativamente simples aplicá-las no contexto de outro tipo de produtos, noutros setores, melhorando esses produtos e melhorando a qualidade da vida das pessoas, sempre com respeito completo com o meio ambiente e a sustentabilidade. Brás, nós estamos chegando ao fim da entrevista e uma questão que eu te faço é o seguinte: entre as inúmeras, as múltiplas contribuições que a nanotecnologia já trouxe para a vida em sociedade e que ainda poderá vir a trazer, se você tivesse que escolher apenas uma delas, que representasse ou que fosse a mais especial de todas, qual seria? Tenho muita dificuldade em dar uma resposta concreta a essa pergunta, de facto, porque eu diria que o que é de salientar é o avanço que tem sido feito nas técnicas de manipulação da matéria. Exatamente porque potencia um conjunto muito largo de aplicações. Aí sim é o cerne. O trabalho de investigação, de pesquisa que tem sido feito, esse sim merece um grande destaque. Não tenho facilidade em fazer uma destrinça entre a nanotecnologia aplicada à eletrónica e às tecnologias de informação, que transformaram o mundo nos últimos anos, ou na medicina, que continuam transformando a qualidade de vida das pessoas, ou dos materiais, como os materiais têxteis, a que estou ligado profissionalmente. Portanto, tenho muita dificuldade em escolher. Escolheria o que está um pouco antes. De facto, parabéns a todos os investigadores que decidiram dedicar a sua vida académica e a sua pesquisa à manipulação da matéria em ordem a obter produtos melhores, mais sustentáveis e, se possível, mais baratos para os consumidores. Brás, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, compartilhando conosco o seu conhecimento em nanotecnologia. Deixo a Câmara à sua vontade para você dar mais informações. Vou pedir para que passe na tela o site das organizações que você dirige e peço que você diga suas palavras finais sobre esse tema tão fascinante que é a nanotecnologia. Eu gostava de deixar 2 mensagens. A primeira aos consumidores em geral. Não adotem uma posição de desconfiança total sobre a nanotecnologia. Eu estou dentro da comunidade científica e posso-vos garantir que, ao lado da preocupação do desenvolvimento de materiais, há a preocupação com o ambiente e com a saúde humana. E a segunda, aos jovens. Os jovens, por favor, olhem para a nanotecnologia, vejam as carreiras técnicas na área dos materiais, na área das nanotecnologias, como carreiras que podem trazer uma vida profissional muito realizada.
Realizados ficamos nós quando damos utilidade ao nosso conhecimento através de produtos que melhoram a vida das pessoas e o meio ambiente, esta terra que nós habitamos. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez por compartilhar conosco o seu conhecimento. E obrigado a você também que nos assistiu até esse momento. Convido para o nosso próximo programa, sempre às quartas-feiras, às 14h30, trazendo um tema sempre relevante e atual para você. Eu espero vocês. Até lá.